Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. Cara, que é bom ressaltar, além do Flamengo não ter sido uma avalanche, né, o tempo todo, mas um domínio amplo. Sim. E com esse molde de time voltando a dar bons sinais, o Gerson vindo dentro, encontrando com a Arrascaeta, a aproximação. O Flamengo, quando encontrou mais jogo por dentro, hoje teve uma participação muito boa no jogo e que vai muito além dos 2 gols, que é do Pedro. A participação do Pedro na construção das jogadas hoje. O Flamengo jogou um bolão no primeiro tempo, passou o carro, atropelou o Milionários, pobre Milionários. Aquilo que era o seu domínio territorial. O Flamengo, desde o início, a bola rolou, o Flamengo já estava todo lá na frente do campo do Milionários, o que eu acho muito bom, muito positivo. Então fala, galera, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com um dinheirinho parado, tá precisando sacar o seu FGTS para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando e não sabe como? Conheça a Mais Ágil. Eu apresento para vocês aqui o serviço deles. Com esse número aí na tela, que eu vou deixar também na descrição e fixado nos comentários, você pode estar antecipando, conhecendo aí o serviço deles, né? Tudo seguro, tudo de maneira corretíssima, entendeu? Conheço eles, vocês podem inclusive falar com eles que vocês foram indicados aqui pelo Futefla, ok? Então deixa um incentivo para vocês, conheçam a Mais Ágil, vou deixar o link aí, tamo junto e antecipe o seu fundo de garantia. Então fala, galera, beleza? O Flamengo venceu o Milionários por 3-0 no Maracanã, está classificado para as oitavas da Libertadores. E vamos dar uma olhadinha aqui na imprensa de todo o Brasil repercutindo essa grande vitória aí do Flamengo, a classificação, de detalhes e muito mais. O Flamengo jogou demais e quem assistiu, quem viu, sabe que o Flamengo poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito aí, quem sabe, 4-5-0 pelas oportunidades que teve, que acabou perdendo. Mas vamos ver como a imprensa reagiu a essa vitória do Flamengo, a classificação e muito mais. Deixamos os créditos na descrição e pedimos a você que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino, deixa o like para você ficar por dentro de todas as novidades, ok? Então vamos agora ver a repercussão da vitória do Flamengo. Ainda a serem evoluídas, com um contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo. O setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem, que foi ruim, que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio-campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados. O Flamengo é um deles. Né? É complicado. O Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu,
Se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola matou, também pegou de surpresa. Só faltou o goleiro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Para acontecer uma coisa estranha aqui. Logo no começo. E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra, né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. E muitas historinhas, a gente conversava sobre isso ontem, né? Muitas historinhas ao redor do jogo, isso vem acompanhando o Flamengo toda vez que o Flamengo entra em campo. Então hoje será que o Gabriel vai entrar? Como que a torcida vai recebê-lo? Será que na hora que o Flamengo colocar os pés no gramado, ele vai ser vaiado? Sim. Né? Não entrou. E hoje a gente pode até discutir. E no aquecimento também não tivemos vaias. No jogo anterior, pela Copa do Brasil, acho que até o minuto 80, alguma coisa assim, não havia uma definição em relação ao placar. Sim. Hoje a coisa estava resolvida. Eu não acho que o Tite tem a obrigação de colocar o Gabriel em campo para fazer um favor a ele, para ver se melhora alguma situação. Mas hoje, se ele quisesse... Claramente não pôs porque não quis. A ocasião estava aí, 3-0, era só, vai lá, meu filho, vê se você faz o quarto gol e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que não colocaria por ser uma volta ao Maracanã. Mas... Depois foi a volta semana passada, hoje a volta ao Maracanã, daqui para frente... É quase que uma punição silenciosa. Daqui para frente a gente pensa como vai ser. Acima de tudo, é óbvio que não tinha nada mais importante do que cumprir a tarefa. O Flamengo chegou a ficar numa posição em que a classificação era uma dúvida. Sim. E era preciso cumprir a tarefa hoje, com 3 pontos, ganhando e tal. E o Flamengo fez isso. Acho que a noite está bem cumprida. O Flamengo conseguiu empatar com esse Milionários fora, e ainda tinha um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Né? O Palestino se classificou. Então, esse Milionários ele foi o último colocado do grupo. E o Palestino conseguiu classificação para a Sul-Americana. Na realidade, para o mata-mata, né? Da repescagem ali com a Sul-Americana. Então, para eles já foi uma festa. Você vê, o Palestino conseguiu essa vaga e já fizeram festa no jogo anterior, porque conquistaram essa vaga. A vitória sobre o Flamengo acima de tudo. Então, para você ver o nível desse grupo aí onde o Flamengo passa em segundo. Agora, o Calçade, já vou te acionar, Breler, era só uma... Já que o André falou do Gabigol. Calçade, você que estava aí no estádio, que está ainda no estádio, você percebeu alguma manifestação da torcida, alguma movimentação? Durante a transmissão, o Vogan falou, olha, não registramos aqui nenhum tipo de manifestação negativa para o Gabigol no aquecimento e tal. O que dá para você registrar aí com relação a Gabigol, você que estava em loco aí, que pôde perceber tudo de perto? E aí, William, e o Pedro Henrique Torre também observando isso no aquecimento, né? Ele não teve... Pelo menos isso não foi visível, uma manifestação hostil. Eu digo hostil quando você tem uma parcela enorme do estádio se manifestando contra o jogador. E isso nós não vimos aqui. Poderia, sei lá, um torcedor, um tá bravo, o outro não tá, mas assim, um estádio todo contra um jogador ou parte dele, nós não vimos. Isso realmente a gente não registrou aqui no Maracanã. Foi o primeiro teste. Primeiro veio o time, os 11 que iam jogar. Depois, para o aquecimento, vieram os reservas. Na hora que ele entra, tá tudo bem. No aquecimento, o Pedro Torre não identificou nada, ninguém xingando e tal. Então, acho que ele passou na primeira etapa, né, dessa volta. Até porque já faz alguns dias, né? Talvez se fosse logo assim, 2, 3 dias depois, esse contato com o torcedor aqui no Maracanã, de vestir a camisa do Corinthians, talvez a reação fosse diferente. O tempo passou... Mas vamos ver, né? O Tite fez 5 trocas e o Gabigol não entrou. Então, como é que vai ser esta administração do retorno dele ao time? Hoje o titular é o Pedro. Quando eu falo em retorno, é via banco de reservas para momentos da partida e não como titular. Mas o futebol prega peças. O Flamengo pode precisar ainda muito do Gabigol, ele que tem julgamento marcado para o começo de julho. E essa é uma etapa decisiva na carreira do Gabigol. Porque se ele for suspenso, aí zera tudo, uma outra história.
e a gente deixa de falar do Gabigol agora e espera o retorno dele. Se ele for absolvido, tudo bem. Aí é se ele fica, se ele sai, para onde que vai, quando que joga, é uma outra etapa. Já vou trazer mais esse assunto do Gabigol aqui para a mesa, mas antes o Breiler para análise do jogo, né? Faltou você aqui nosso rodízio aqui. Sobre o jogo em si e o resultado. Você olha o copo meio cheio, do tipo, pô, legal, classificou, precisava, né? Chegou até a classificação ameaçada em dado momento, evoluiu, ganhou os 2 últimos jogos. Ou você olha o copo meio vazio e fala assim, pô, classificou, mas foi em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, pode ser São Paulo Tajeres, e aí? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Dá para olhar dos dois lados. O primeiro, inevitavelmente, é pelo lado negativo, porque por mais que a última fotografia, como o Zupac destacou, tenha sido os 2 últimos jogos no Maracanã, que o Flamengo passou com tranquilidade, placar elástico e até um futebol melhor executado, o torcedor naturalmente vai enxergar o que foi a campanha. E para mim pesa mais até o desempenho do que necessariamente a colocação do Flamengo. A gente sabe que, até pelo Bolívar, uma campanha louvável que fez, terminando merecidamente em primeiro lugar, a altitude, o peso disso. Ressalva à parte, o Flamengo jogou bem somente 2 de 6 jogos da primeira fase. Então fica um quê de decepção no desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui, porque é um Flamengo que pode muito mais e que não pode reclamar da sorte nas oitavas. Do adversário que pegar, naturalmente vai ter de lidar com isso, porque foi algo que o próprio Flamengo plantou. E há, sim, uma evolução, o André pontuou, o Zupac falou nesse recorte dos 4 jogos, são 4 jogos que o Flamengo não toma gol, e até é mais seguro hoje, com uma defesa que não é a titular, segurou bem a onda, não sofreu novamente, mas é um time que ainda tem dificuldades, que ainda não consegue ser consistente como se espera desse Flamengo do Tite. E a consistência vai o Calçade pontuou, a lateral direita, com a dificuldade de jogar por ali. Eu até vejo que o Varela é uma opção melhor diante da inconsistência do Wesley nas oportunidades que teve como titular. Vai melhor no apoio, até aproveitaria melhor esse corredor deixado pelo Gerson, mas o Varela entrega o básico de um lateral mais defensivo, mais seguro por ali, embora não apoie muito, pelo menos dá um equilíbrio maior para o time. Mas há ainda alguns problemas. O funcionamento de De La Cruz com a Arrascaeta. A gente já percebe nesse novo posicionamento do time, o De La Cruz tentando achar mais o Arrascaeta em campo, em algum momento até conseguindo dialogar, mas ainda longe de uma dinâmica de meio-campistas, de caras que já se conhecem há algum tempo, que tem algum entrosamento de seleção uruguaia, mesmo que ali na parceria, nos treinos, e isso não tem se replicado ainda de uma forma natural no Flamengo. Mas classificado, primeiro ou segundo lugar, não há como enxergar uma perspectiva positiva para o Flamengo. Por mais que esse quê negativo, essa impressão negativa fique pelo desempenho do time na primeira fase, classificado, outra história, vira a página e a tendência é que o time siga evoluindo, até porque já estamos aí na metade da temporada. Você fala de não enxergar a perspectiva positiva com relação ao adversário, né? Sim. A evolução do trabalho. Não, e a perspectiva positiva para o Flamengo, eu enxergo para o trabalho. Agora, se o Flamengo pegar um adversário mais forte, uma pedreira, ou um adversário que não se imaginasse para o nível que o Flamengo encontrou no grupo, é algo que o Flamengo tem de lidar, porque o desempenho ficou aquém na fase de grupos e termina na segunda colocação de forma merecida. Dos times que vão terminar em primeiro, alguns são acessíveis na teoria. O Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, o próprio Bolívar não é, né, das possibilidades de confronto não é dos piores, né, embora o Flamengo tenha perdido em La Paz, mas ganhou com facilidade. Aliás, vai ter que decidir em La Paz. Vai ter que decidir em La Paz, esse é um problema. No grupo do Grêmio, a gente não sabe de que maneira o Grêmio vai reagir a esses atrasos dos jogos, mas pode ser The Strongest, até o Atipato. E eventualmente no grupo de São Paulo pode ser o Tajeres, né? A gente não sabe, talvez seja o Tajeres, o que também, dadas as possibilidades, não é um confronto fácil, mas não é um pesadelo. Agora, você tem Palmeiras, Atlético, Fluminense e River. Acho que esses 4
que são times fortes para garantir essa primeira colocação. Mora aí o pesadelo de quem passa em segundo no sorteio. E mora aí o pesadelo de quem passa em primeiro também, né? Olhar para o Flamengo. Ah, sim. Flamengo, Botafogo e eventualmente São Paulo. Né? São as 3 bolinhas mais quentes do pote 2, com certeza. Bolívar, 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, né? Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa quartas. em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente é São Paulo passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro. Uma coisa que eu acho, William, sobre a perspectiva do Flamengo, é que eu tô com o Calçade quando ele fala assim, esse 3-0 não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Eu acho que é muito pelo que o Flamengo pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem, a gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui, dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Sim. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali, para mim, era um trabalho. E aí, naquele dia 7 de maio, ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. Foi aquela semana. Internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que, ao mesmo tempo, também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio. De um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é Mundial, é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma decisão. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores, até o dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem, para jogar de frente, de Zerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo do que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes, o Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno, o Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino, vai para a direita, que não é a dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, não era nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança, que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar. O De La Cruz começa a jogar de frente, o Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo, que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali para o Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui. Só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação do jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele está te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali contra o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, para o Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. O Gabigol talvez melhor. As notícias dão conta de que quando ele foi para o aquecimento, antes do jogo no campo, e quando ele passou junto com os reservas durante o jogo para ir aquecer, não houve grandes hostilidades.
eu imaginava que isso estivesse construindo ali um ambiente para ele entrar no segundo tempo. E aí me surpreendeu, né? Pois é. Aqui na hashtag Troca de Paz ainda, o Jorge Luiz Diniz, sua besta, ele me chama. Que isso? Será que esses times que você citou querem pegar o Flamengo mesmo jogando o segundo jogo em casa? Claro que não, Jorge Luiz, é o que eu estou dizendo aqui. É difícil também para os primeiros colocados ter que enfrentar Flamengo, eu falei de Palmeiras, Galo, River e Fluminense de um lado, mas como segundos colocados a gente tem Flamengo, Botafogo, pode ter São Paulo. Então claro. Um pote pesado. Um pote pesado. O pote 1 ainda estará mais pesado naturalmente, mas tem assim, armadilhas Tem muitas armadilhas, né? O Eduardo do Lima diz, Diniz, enfrentar a altitude é pior, strongest Bolívia. É verdade, são confrontos que acabam ficando também muito difíceis. A Rita de Cássia, que participa com a gente, fala, tomara que o Botafogo pegue Bolívar, kkk. Não sei se você torce pro Botafogo ou não, você está querendo o bem do Botafogo ou mal, porque não é fácil nesse momento. O Bolívar virou uma grande loteria, né? Porque não é fácil. Jogou mal no Rio, né? Contra o Flamengo. Defendeu muito mal, né? Principalmente. E é um time que, fora de casa, ele tem essa dificuldade, defende mal. Tanto que o Flamengo encontra com certa facilidade o seu gol em La Paz. Quando ele consegue construir minimamente uma jogada... Ele encontra o gol. A questão é você defender. Né? São todas as questões que envolvem a altitude. Só para não deixar passar, sobre o jogo do Flamengo, acho um aspecto que é bom ressaltar. Além do Flamengo não ter sido uma avalanche, né, o tempo todo, mas um domínio amplo. Sim. E com esse molde de time voltando a dar bons sinais, o Gerson vindo dentro, encontrando com a Arrascaeta, a aproximação do Dela Cruz, um bom jogo. Eu acho que o Gerson, por vezes, só pode fazer a jogada andar um pouco mais rápido, né? Ele é um jogador que às vezes trava um pouco o lance. O Flamengo, quando encontrou mais jogo por dentro, hoje teve uma participação muito boa no jogo e que vai muito além dos 2 gols, que é do Pedro. A participação do Pedro na construção das jogadas hoje, porque tinha uma cobrança sobre ele, de que além das finalizações, às vezes ele não é um jogador que pressiona tanto, que defende tanto e que não vinha tendo tanto essa participação na construção, na elaboração das jogadas. E hoje ele foi muito presente nessa etapa do jogo. Acho que foi um aspecto muito positivo do jogo hoje. Eu vou te falar um que eu achei negativo, né? Sim. Para dizer algo. Achei o Arrascaeta um pouco abaixo do normal dele. Tecnicamente, em termos de acerto, né? E não é a primeira vez. Não, ele errou muito hoje, não é um bom momento. Algo que não está acostumado. O Arrascaeta é um cara de muito refino técnico. E hoje ele tecnicamente estava um pouco abaixo do que é o costume dele, né? Porque ele é um jogador que está sempre num patamar muito alto e hoje achei que ele estava abaixo dos outros companheiros no ataque. Acho que tem 2 questões. Uma é dele, talvez não seja o melhor momento, não é o melhor momento técnico dele. A outra eu acho que por vezes ele ou recebe a bola muito próximo do Pedro, e aí precisa receber de costas, fazer o giro, e a outra, às vezes, acho que o Flamengo vai estar começando a ganhar um pouco melhor isso, mas ainda tem pouca pisada de área, pouca presença na área. E aí o último passe dele, às vezes ele tem pouca opção de jogador em infiltração para ele fazer essa jogada. Acho que são 2 coisas que são ajustes finos ainda dessa forma de jogar que podem melhorar. É isso aí. Deixa eu só ler mais umas mensagens aqui para terminar. Ó. O André Medeiros diz, em uma eventual lesão do Pedro, o Tite vai colocar o Matheus Cunha de centroavante? Porque essa implicância está escrota já. Não sei se é uma implicância, né? Mas de repente o Tite hoje, por tudo que aconteceu, tem outras preferências e talvez ele esteja esperando uma reação do Gabigol nos treinamentos, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de status físico do Gabigol para que ele melhore, evolua, técnico inclusive. Pode ser isso também, né, Grafa? Porque o Gabigol tem que se mostrar. Nos jogos que não entrou bem também, convenhamos, né? Tá sem ritmo. Né? A gente não sabe qual é o critério do Tite aí também para essas escolhas. O tempo que ele ficou parado por conta do problema lá do doping fez muito mal a ele, né? Porque eu me recordo que nas férias ele se preparou bem, né? Para chegar bem fisicamente para os treinamentos para a pré-temporada. E no começo do ano ele não teve a sequência, porque o Pedro começou bem um ano, mas a parada do problema no doping o prejudicou bastante. Ele está nítido sem ritmo de jogo. O último jogo que ele entrou, a gente teve lances que ele definia com tranquilidade, ele estava tropeçando, porque é a falta de ritmo. Só treinar fisicamente é ruim. E eu penso que todo esse episódio da camisa do Corinthians também, mentalmente para ele também não tem sido fácil. Mas hoje era um jogo importante, que ele poderia ter entrado ali alguns minutos, ter mostrado o serviço. Eu concordo com o que o Mansur falou. Contra o Amazonas,
Hoje o Gabigol não é aquele atacante que entra para, eu preciso marcar gol, vou botar o Gabigol, porque ele não está vivendo um grande momento tecnicamente, ele precisa recuperar ritmo de jogo, recuperar o bom futebol dele. E é só jogando, né? É só jogando. A gente não sabe o que está acontecendo nos treinamentos, a gente não acompanha mais, né, Felipe? Então fica difícil opinar, mas pelo que eu vi nos últimos jogos, ele precisa ter ritmo de jogo, precisa jogar. Vamos dar os números do jogo aqui para vocês acompanharem aí de casa, né? Como foram Flamengo e Milionários, o que os números dizem para a gente a respeito desse 3-0, essa vitória boa do Flamengo no Maracanã, diante de quase 65 mil pessoas. Posse de bola, o Flamengo ficou mais com a bola, né? 60% a 40%. Foram 12 finalizações do Flamengo, 9 do Milionários, 6 do Flamengo no alvo, no gol, e 3 do Milionários. 6 escanteios cobrados pelo Flamengo contra 1 do Milionários. 10-12 em faltas cometidas, 2 impedimentos do Milionários, nenhum do Flamengo. Mudando a página, passes trocados, 636 do Flamengo, número alto, né? 424 do Milionários, a precisão de 89, bom, né? Bom número do Flamengo, 89% contra 80% do Milionários. 23 desarmes do Flamengo, esse número chama bastante atenção, né? 23 desarmes do Flamengo contra apenas 14 do Milionários. O Milionários tomou um cartão amarelo, né? O Flamengo nenhum. E tivemos uma expulsão do Bruno Henrique no finalzinho. O Bruno Henrique acabou sendo expulso, a gente fala já já. Vejam que no mapa de calor, né? A parte mais vermelha ali no ataque do Flamengo, mas nos lados do campo, muito, né, Grafa? Pelo lado direito ali com o Gerson, com o Varela, né? Que jogaram pelo lado direito ali. O De La Cruz, que cai por ali também com certa frequência. E o lado esquerdo também, né? Que manteve com o Everton Cebolinha, que está muito ativo, a bola passa sempre pelo pé dele, o Arrascaeta cai por ali também. O Flamengo jogando muito pelos lados, tentando abrir a defesa do Milionários, pressionando e conseguiu os 2 gols no começo do jogo, que deram tranquilidade para esse placar. Número interessante nos passes, 78 passes certos em 81 tentados do Léo Ortiz. É um número alto, uma característica né? muito forte dele. Uma das grandes qualidades do Léo Ortiz o passe, a saída de bola, a boa leitura. Bastante passe também, né? Sim, é um time que tenta jogar no chão. Bastante passe. Normalmente as equipes que jogam o Flamengo no Maracanã, acho que poucas têm um volume tão alto de passes assim. Embora não tenha conseguido fazer muitas vezes no campo de ataque, né? Muitas vezes o Flamengo já conseguia pressionar e roubar a bola. Aqui mais na zona intermediária ali, né? Exatamente. É isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu também no jogo do Botafogo, porque o Botafogo também... Pessoal, é o seguinte, o Flamengo jogou um bolão no primeiro tempo, passou o carro, atropelou o Milionários, pobre Milionários. Desculpe o clichê, o trocadilho infame, trocadilho infame. Mas o Flamengo fez os 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo seguiu atacando, teve posse de bola, criou algumas oportunidades, mas não teve a mesma eficiência na finalização que teve na etapa inicial. Por isso mesmo, o que acabou em 3 no primeiro tempo poderia ter terminado em 6 no segundo, não foi possível todavia, porque o Flamengo perdeu gols com o Cebolinha, com o Pedro, e poderia ter feito uma vitória muito mais elástica, muito mais contundente. De qualquer maneira, gente, é o seguinte, o Flamengo conseguiu se classificar, como eu falei, mas não fica em primeiro lugar no grupo E, não. Nesse grupo E, o primeiro colocado é o Bolívar, que ficou com 13 pontos, o Flamengo com 10. O que significa isso? Que na próxima fase, dependendo do sorteio, o Flamengo pode ter pela frente um Palmeiras, pode ter pela frente um River Plate, pode ter pela frente um Atlético Mineiro, pode ter pela frente até mesmo um São Paulo, que vai jogar amanhã contra o Talheres, nesta quinta-feira, no Morumbi, se ganhar o jogo, qualquer resultado. Ganhou o jogo, o São Paulo fica em primeiro grupo. Pode pegar o São Paulo também, que bateu o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado. Não é legal terminar em segundo lugar. O pessoal que terminou em primeiro também está preocupado com o Flamengo? Claro que está, óbvio que sim. Mas o Flamengo igualmente tem que ter as suas preocupações, porque ficar em segundo e pegar um adversário desse quilate, Palmeiras, River, Atlético e até mesmo São Paulo, não é um bom negócio. Mais uma vez, pessoal, o Gabriel ficou no banco de reservas. De lá não saiu. Não foi tão apupado assim pela torcida. Alguns torcedores bateram palma, fizeram um tchauzinho, pediram foto, etc e tal, mas passou em branco. O Tite o deixou mais uma vez no banco, creio eu, que tentando fazer com que essa poeira baixe. Vai baixar essa poeira e assim que ela estiver mais tranquila, mais lá no solo, mais lá perto, sem
machucar os olhos do torcedor, o Tite deve colocá-lo em campo. Entendeu? Mas sempre lembrando que na próxima sexta-feira, 7 de junho, vai haver o julgamento do Gabriel no CAS sobre a questão do doping. Ele pode ser suspenso por até 1 ano. E isso pode acontecer. Então a gente tem que ficar com o pé atrás em relação ao Gabriel. O ponto negativo do jogo, todavia, foi a entrada criminosa do Bruno Henrique no jogador do Milionários. Um absurdo a entrada que ele deu no jogador do Milionários. Criminosa, cartão vermelho, e acho até que no julgamento que vai ser feito pela Conmebol, ele pode pegar mais de um jogo de gancho. E isso não é legal para o Flamengo, porque é um jogador importante. O Cebolinha está jogando mais que ele? Tá. É merecedor da titularidade? Sim, mas o Bruno Henrique é um jogador muito importante para os projetos, para os planos do Flamengo dentro da competição. Pessoal, são 16 vitórias seguidas do Flamengo como mandante na Libertadores. A 100ª vitória do Flamengo na competição e essa invencibilidade de 27 jogos na Libertadores como mandante. Repito, 16 vitórias seguidas e 27 partidas como mandante sem perder na Libertadores. 100 vitórias conquistadas até agora. Flamengo caminha bem, começou mal o campeonato. Nos 4 primeiros jogos na Libertadores, fez apenas uma vitória, um empate e perdeu 2 vezes. Depois fez vitórias. Abertura da live propriamente dita. Acho que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, muito ajudado pela gloriosa defesa do Milionários, que praticamente deu o primeiro gol para o Pedro. Méritos para o Pedro de estar atento, de agir rápido quando a bola foi atrasada e mal atrasada para o goleiro, e assim fez o primeiro gol. E ajudou também no segundo gol, quando a bola cruzada pelo Gerson, cruzada e não chutada em gol, foi desviada pelo zagueiro, pum, de cabeça e encobriu o goleiro. Então, é claro, isso facilitou e muito o Flamengo, embora o Flamengo já dominasse completamente o jogo. O jogo já era do Flamengo, mas o Flamengo estava ainda com aquela sua tradicional dificuldade, estou só diminuindo a temperatura do ar-condicionado aqui para compensar um pouco a luz do estúdio. O Flamengo estava com aquela sua tradicional dificuldade de transformar em gols aquilo que era o seu domínio territorial. O Flamengo, desde o início, bola rolou, o Flamengo já estava todo lá na frente do campo do Milionários, o que eu acho muito bom, muito positivo. Uma das coisas que esse time precisa, e precisa muito, é manter esse tipo de postura, essa coisa de pressionar o adversário em seu próprio campo, de adiantar a sua linha de zagueiros, de adiantar os seus volantes, para poder realmente retomar a bola muito rapidamente, já no campo do adversário. Justamente por causa de uma pressão dessa, o zagueiro foi tentar atrasar para o goleiro, atrasou mal, a bola ficou presa na grama, não sei. Enfim, o fato é que ela ficou entre o Pedro e o goleiro, e o Pedro foi lá e fez o gol. Então, é fundamental isso. O Flamengo começou marcando bem, teve essa sorte e essa ajuda do Milionários, e teve um gol lindíssimo do Vinha enfiando uma bola para o Pedro. E aí eu fico me perguntando se São Judas Tadeu, mais uma vez, está ajudando, né? Nada contra o Ayrton Lucas, pelo amor de Deus. Eu acho o Ayrton Lucas um bom lateral, mas o Vinha é melhor que ele, gente. O Vinha foi contratado por uma grana para ser titular, não para ser reserva do Ayrton Lucas. Mas aí o Tite fica com aquela demagogia barata dele, e dizia, o cara está jogando bem, eu não vou botar o outro. Mas ele pode estar jogando bem e o outro jogar melhor. Foi o caso hoje. O Ayrton Lucas fez várias tentativas lá pela esquerda e não produziu nada igual ao passe que o Vinha deu para o Pedro assim que entrou em campo. Agora, Papai do Céu ajuda, São Judas Tadeu ajuda. Foi assim que o Tite finalmente se convenceu de que o De La Cruz tinha que jogar como segundo volante, não como na posição do Arrascaeta, por causa do problema renal do Gerson. Agora, muito provavelmente, por causa da contusão do Ayrton Lucas, que foi uma dor no posterior da coxa esquerda, geralmente dor muscular, ainda mais aquela que o cara sente que tem que sair, ou seja, que puxou, é coisa para 20 dias no mínimo. Então, o Vinha vai ser titular. Mas aí, olha só que ironia. O Vinha vai ser titular, mas já vai começar a Copa América. E se o Ayrton Lucas não estiver pronto? E se o Ayrton Lucas não estiver com condições de jogar? Cadê o moleque das divisões de base que já devia estar treinando junto? Vai improvisar o Carbone de novo? O Carbone não é lateral esquerdo.
Carbone é zagueiro central. Pode ser improvisado na esquerda, como já foi? Pode, mas não é a dele. E o Flamengo parece que não tem nenhum lateral esquerdo nas divisões de base. Isso é inacreditável que possa eventualmente entrar. É um problema para o Flamengo. É um problema sério para o Flamengo. Porque eu acho muito difícil que o Ayrton Lucas se recupere a tempo de voltar a jogar quando o Vinha for para a Copa América. A Copa América é daqui a 15 dias, gente. Então, olha só, já tem um problema aí. Mas fato é que a entrada do Vinha melhorou o Flamengo ali pela esquerda e o Flamengo acabou saindo do primeiro tempo com 3-0, com um placar confortável e merecido. Confortável e merecido. Que garantia a vaga, mas que, obviamente, tinha muita gente ainda esperançosa, dizendo, poxa, de repente o Palestino não ia fazer nada lá no topo da montanha, gente. O Palestino tomou de 4-0 do Bolívar no Chile. Vocês acham que ele tinha alguma chance de fazer frente ao Bolívar lá no topo da montanha? É claro que não. Logo depois veio a notícia do primeiro gol do Palestino, do Bolívar, logo depois do segundo. O segundo foi anulado, mas foi 1-0. Depois o Bolívar fez 2-0. Parece que o Palestino fez 2-1 no final. Nem sei, deixa eu dar uma olhada aqui no resultado final da brincadeira. Mas fato é que o Bolívar é o primeiro do grupo, né? E aí não tem como não lamentar, né? Não tem como não lamentar. E lamentar muito. Porque, vamos combinar, o grupo era uma barbada. O grupo, eu estou aqui na Sul-Americana, tem que ir para a Libertadores. O grupo era uma barbada, era grupo para o Flamengo ter saído em primeiro lugar, e mais do que isso, estar disputando com as melhores campanhas. Pois o Flamengo saiu em segundo, olha aqui, terminou 3-1 o Bolívar em cima do Palestino. O Flamengo sai em segundo com 10 pontos, e vai jogar contra um dos primeiros. O Fluminense, primeiro lugar no grupo dele, já está com 11 pontos contra 5 do Cerro Porteño, não corre o menor risco de perder a posição. No grupo B, Talheres e São Paulo se enfrentam. O Talheres tem 3 pontos de vantagem, mas se o São Paulo vencer no Morumbi, o São Paulo ainda pode ser o primeiro. Nesse caso, o Flamengo enfrentaria o Talheres. Enfrentaria o São Paulo, né? Um dos possíveis, né? Porque tem o pote 1 e o pote 2. No pote 1 vão todos os primeiros colocados. No pote 2 vão os segundos colocados. O Flamengo está entre os segundos colocados. Todos que estiverem primeiro estão no outro pote. No grupo C, o Strongest é o primeiro colocado. É o tipo do adversário que pode se dizer assim, poxa, esse daí é uma boa. Porra, mas tem altitude, amigo. Tem altitude e o segundo jogo vai ser lá no alto da montanha. Porque o Flamengo é segundo colocado e o Strongest é primeiro. Então, vale a pena torcer para pegar o Strongest e ter que jogar o segundo lá? Eu acho que não vale a pena, não. No grupo D já está definido, o Júnior Barranquilla é o primeiro colocado, empatou com o Botafogo e tem saldo de gols melhores. Então, o possível adversário do Flamengo, no caso, seria o Júnior Barranquilla. Não acho que seja um adversário dos mais problemáticos, embora fazendo o segundo jogo lá em Barranquilla. Depois o Bolívar e o Flamengo. O Flamengo pode pegar o Bolívar de novo, hein? Não tem nenhum tipo de restrição nesse sorteio, não. Pode cair de novo Bolívar e Flamengo. No grupo F, Palmeiras disparado, é o primeiro, ou seja, o Flamengo pode pegar o Palmeiras. E no grupo G, o Atlético Mineiro já está resolvido, é o primeiro colocado também, disputa a melhor campanha, está com 15 pontos, o Palmeiras ainda pode fazer 16. Mas, ou seja, em resumo, e River Plate também ainda tem um jogo, mas é primeiro colocado. Então, olha só a brincadeirinha que o Flamengo se meteu ao se tornar segundo colocado. Ele pode pegar o River Plate, ele pode pegar o Atlético Mineiro, ele pode pegar o Palmeiras, ele pode pegar o Bolívar, ele pode pegar o Júnior Barranquilla e ele pode pegar o Strongest, segundo jogo lá no topo da montanha, e ele pode pegar o Talheres ou o São Paulo e, finalmente, o Fluminense. Qual é a preferência de vocês? Eu vou dizer, sabe qual é a minha? Fluminense. A minha é Fluminense, cara. Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América, o Fluminense é um time que às vezes complica para o Flamengo. Verdade, isso tudo é verdade. Mas se você pegar o Fluminense, tem 2 vantagens. Primeiro, o segundo jogo é aqui também. 2 jogos no Maracanã. Pouco importa de quem é o mando de campo. Vai mudar só a questão da ocupação da torcida. Mas pode ser um ótimo negócio fazer os 2 jogos no Maracanã sem viajar. Segundo, o confronto este ano entre Flamengo e Fluminense é altamente favorável ao Flamengo. O Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1.
Então, se vocês me perguntarem, depois desse vexame que foi sair em segundo lugar, qual é o meu sonho de consumo para a próxima fase? O sonho de consumo da próxima fase é o Fluminense. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu comentário do que você achou aí. Os comentários, né, dos jornalistas e tudo que eles falaram sobre essa partida aí do Flamengo. O Flamengo está classificado. Deveria, né, pelo grupo, pelos times que tem no grupo, o Flamengo deveria tranquilamente ser o primeiro lugar. Deveria ser o time ali que ficou na liderança. Mas acabou que o Flamengo vacilou e não conseguiu assumir, né, a liderança, né? Teve até um certo medo assim quando o Flamengo perdeu para o Palestino do Flamengo ser eliminado da Libertadores, porque correu esse risco. Mas o Flamengo venceu assim as partidas em casa, venceu o Palestino em casa, venceu o Bolívar em casa goleando, e agora também o Milionários com um placar, né, que é considerado goleada por uns, já por outros não. Mas o Flamengo teve sim chances aí de fazer até mais essa partida, para quem viu sabe. O Flamengo teve chances com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Gerson, com a Arrasca, enfim. Vários tiveram chances. E poderiam sim ter ampliado para o Flamengo. E agora o Flamengo vai para o sorteio, né? Esperando aí, quem sabe, um adversário mais fácil. Mas sabendo que não existe facilidade, porque vai ser adversários que foram primeiros colocados. Mas garanto, nenhum desses aí que enfrentar o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Galo, nem mesmo o São Paulo, enfim, os times que ficaram em primeiro lugar, né, que vão ficar em primeiro lugar até definir, não querem pegar o Flamengo com certeza. Então é isso aí. Se você curtiu, deixa o like. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.